Amém, amém, queridos. Graça e paz para todos. Boa noite. Que Deus nos bendiga rica e abundantemente. Vamos estar dando início aí a mais uma EBT das terças. Lembrando, queridos, que na semana passada nós tratamos sobre o tema, a possibilidade de conhecer a Deus, né? É possível conhecer a Deus? Eis a pergunta. Vimos que a resposta é sim e não ao mesmo tempo. Vimos que é possível sim conhecer a Deus em parte, mas não é possível conhecer a Deus na sua totalidade. A grande verdade, queridos, é que a Bíblia atesta esses dois fatos que eu acabei de apresentar, né? Primeiro, a nossa incapacidade de compreender a Deus, e segundo, a possibilidade de conhecê-lo. Então, afirmar que o Senhor é incompreensível equivale a dizer que nossa mente não é capaz de conhecê-lo. Por outro lado, afirmar que ele é, um termo até teológico, cognoscível, equivale a dizer que pode ser conhecido. E essas duas, né, afirmações são verdadeiras, ainda que nenhuma delas em sentido absoluto. Dizer, por exemplo, que Deus é incompreensível equivale a afirmar que o homem não pode conhecer tudo a respeito do Senhor. Não pode, porque nós somos criaturas, nós somos limitados, nós temos déficit em tantas coisas. Agora, dizer que ele pode ser conhecido não é o mesmo que afirmar que o homem é capaz, né, de conhecer tudo a respeito do Senhor. E vimos isso na semana passada. Portanto, somente, queridos, o Espírito Santo vai suprir em nosso coração o verdadeiro conhecimento de Deus. Sendo assim, amados, né, hoje nós vamos estar usando alguns argumentos que têm sido usados, na verdade, não vou nem usar outros argumentos, um só hoje, mas o total serão 5 ou 6, que ao longo da história as pessoas têm aí usado, teólogos, para tentar provar a existência de Deus. A grande verdade é que esses argumentos, eles não são aí um substituto para a revelação de Deus nas Escrituras. E esses argumentos também não podem levar a uma fé salvadora. Basta você ver, por exemplo, esses argumentos sendo aí usados abundantemente em debates entre um cristão e um ateu, entre, por exemplo, John Lennox, que é um matemático de Oxford cristão, e você vê ele debatendo com Richard Dawkins, que é o pai dos ateus da atualidade, e ele usa muitos argumentos em seus debates, mas não convence o ateu a se converter. Então, esses argumentos que nós vamos usar, os próprios ateus conhecem, mas não são convencidos por esses argumentos. Porém, esses argumentos que nós vamos usar, queridos, não tem como negar que são aí um consolo para o crente, para mim, para você. E pode servir também não só individualmente para nós, mas também para aquele que prega o evangelho, para despertar os ouvintes e obter também, muitas vezes, uma audiência atenta. Então, tanto nós somos edificados com esses argumentos, né, por um lado, como também o pregador, aquele que faz uso da palavra, precisa constantemente usar esses argumentos em suas mensagens, quando o texto assim o pedir. Vejamos então, queridos, o primeiro argumento, que na verdade nem vai dar para ser concluído hoje, porque o assunto dá pano para manga. Tá? O argumento é o argumento da criação, ou o chamado argumento cosmológico. Esse argumento, ele parte do princípio de que tudo que existe teve uma causa. Repito, esse argumento, o argumento cosmológico, parte do princípio de que tudo o que existe teve uma causa. E a causa de tudo é Deus. Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra.
Queridos, pare para pensar. O acaso nunca produziria uma natureza tão perfeita e ordenada. O acaso só produz o caos e não a criação da maneira como vemos. Uma explosão só produz destruição, bagunça e etc. E são esses argumentos, né, de uma explosão, de um Big Bang, de algo assim do nada, sem um criador, sem aquele que deu início a tudo, esses argumentos usados nas faculdades, que tem formado milhões e milhões de ateus. Uma explosão do nada, aconteceu, boom, e tudo se tornou como nós vemos. A variedade de legumes, a variedade de frutas, a variedade de carnes, tudo aconteceu por obra do acaso. O físico Adalto Lourenço, né, eu aconselho os amados a assistirem seus vídeos pelo YouTube, e são por demais bons demais, bons demais. Adalto Lourenço é um físico brasileiro. Ele tem um argumento muito interessante quando ele faz uma comparação, por exemplo, de um caminhão com alguns ingredientes dentro, né? Farinha de trigo, ovo, fermento, leite. E esse caminhão na estrada, ele vira, explode, e depois dessa explosão, o caminhão pega fogo totalmente. O bombeiro chega, né, e apaga as chamas, refresca aí o caminhão. E quando abrem o caminhão atrás, no baú, ali tem um lindo bolo confeitado, né, com as velhinhas, todo nos seus mínimos detalhes. Praticamente é isso que a teoria da evolução apregoa, que o caos, que uma explosão, que algo assim, do nada, produziu tudo o que vemos de maneira perfeita. Amados, pare para pensar. A simples existência de um copo de vidro, copo esse que nós bebemos água todos os dias, revela um projetista, revela um criador, revela alguém que o formou. Portanto, se existe, por exemplo, um relógio, logicamente, obviamente, tem que haver um relojoeiro. Isso é o óbvio. O apóstolo Paulo, ele pregando em Atenas, né, lá em Atos capítulo 17, ele, sem rodeios, para uma plateia que respirava filosofia, conhecimento, Atenas, capital mundial da intelectualidade da época do apóstolo Paulo, ele pregou na mensagem, ele falou o seguinte: olha, eu estou pregando aqui sobre o Deus que fez o mundo e tudo que neles há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação. Queridos, Paulo estava pregando aqui, como já disse, para os filósofos. Por exemplo, os epicureus, citado aí também em Atos 17, eles afirmavam que tudo no mundo era matéria e que a matéria sempre existiu. Por outro lado, né, os filósofos estoicos, também citados em Atos 17, eles eram panteístas. Diziam, por exemplo, que tudo era Deus e que Deus era o espírito do universo. Eles não criam num Deus pessoal, num Deus criador. Tudo é Deus, Deus é tudo. Até hoje essa filosofia continua aí aflorada, de tal maneira, de vez em quando, você vê uns doidos abraçando a árvore, né? Porque para eles a árvore é parte de Deus. Então eles começam a abraçar, a beijar a árvore como se fosse Deus. Você vê pessoas, ao invés de admirar a beleza de uma lua linda, né, a lua cheia, começam a pedir a lua, fazer pedidos, porque são panteístas, creem que a lua é parte de Deus, sol é parte de Deus, né? Uma árvore é parte de Deus. Não, queridos, isso não é
correto, não é bíblico. Isso tudo é criação de Deus. Tudo é criação de Deus e não parte de Deus. Nós cremos num Deus que é pessoal, é poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, conhece tudo, pode tudo, faz tudo. Paulo, por outro lado, ele prega, né, sobre um Deus que ele é pessoal, como já disse, poderoso. Um Deus que é criador e que fez o mundo e tudo que neles há e que é Senhor sobre tudo o que criou. O apóstolo Paulo diz ainda que o Deus verdadeiro não é distante e nem separado da criação. Também ele não é cativo e preso à criação. Amados, o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, ele é grande demais para ser contido em templos feitos por mãos humanas. É grande demais, grande demais. Portanto, Paulo prega sobre um Deus que tem vida em si mesmo. Um Deus que não foi criado pela imaginação dos homens. Um Deus que é a origem de toda causa e o sentido de toda a criação. Ele anuncia um Deus poderoso que, ao mesmo tempo, é transcendente, ou seja, habita num alto e sublime trono, e também um Deus que é imanente, ou seja, que está próximo, junto ao quebrantado e humilde de espírito, de coração, como diz Isaías 57, versículo 15, porque assim diz o alto e o sublime, alto e sublime, grande, poderoso, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Um alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então Deus é grande, mas mesmo sendo grande e poderoso, ele cuida de nós. Quando nos humilhamos, quando reconhecemos a nossa limitação, a nossa incapacidade de conhecê-lo na sua plenitude. Mas, ao mesmo tempo, não paramos, não nos atrofiamos por conta das nossas limitações. Por mais que não conheçamos tudo de Deus, precisamos, como diz a Bíblia, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Continuando, em Atenas, Paulo prega também sobre o Deus que, do nada, criou tudo. Do nada criou tudo. Até porque, queridos, o universo não é o resultado de uma explosão cósmica, como já afirmamos anteriormente, e nem fruto de milhões e milhões de anos de evolução. Não é, queridos, não é. Isso é irracional, é ilógico, é ilógico. O universo foi criado pelas mãos de um Deus que é poderoso, um Deus que é soberano, um Deus que é inteligentíssimo ao extremo, ao extremo. Isaías 42:5 diz: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Querido, este é o Deus Todo-Poderoso. Ele trouxe à existência esse fantástico universo. Fantástico, que até hoje deixa aí os cientistas mais brilhantes de boca aberta. Deixam eles estupefatos. Deixam eles intrigados. Nosso Deus criou o mundo, ou os mundos estelares, criou as galáxias, criou os planetas, criou tudo que há no universo. E não só o grande, mas também o micro. Deus criou o imensamente grande e o indescritivelmente pequeno, queridos. Tanto o macro como o micro foram obras das mãos do nosso Senhor. E além de ter criado os céus e a terra, Deus também criou o homem, como diz a Bíblia, conforme a sua imagem e semelhança. E é isso também que o apóstolo Paulo afirma na pregação lá em Atenas, no versículo 26
aí do capítulo 17, ele diz assim: e de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Portanto, para Paulo e para mim, e eu espero que seja para você também, o homem não é descendente do macaco, não, mas é obra-prima das mãos de Deus. Ele não evoluiu dos primatas, queridos, mas foi criado pelas mãos do Todo-Poderoso. Hoje em dia, muitos têm medo de fazer afirmações como essas de Paulo numa faculdade ou numa escola, mas Paulo declarou que o homem foi criado por Deus para uma plateia de eruditos e intelectuais, homens que respiravam filosofia, conhecimento. E analisando, queridos, a criação de um modo geral, podemos ver, comprovar que tudo foi feito de modo perfeito, exato e sincronizado. Por exemplo, o planeta Terra, o planetinha Terra, uma pequena poeira no universo, né? É um minúsculo grão de areia em relação ao vasto, imenso universo. Todavia, esse grãozinho de areia a qual nós habitamos possui 40 milhões de metros de circunferência. O conceituado Dr. Wallace, ele diz que se a Terra fosse 10% maior ou 10% menor, a vida seria impossível sobre a face da Terra. Além disso, diz mais esse doutor, a distância do Sol em relação à Terra é exata, pois é por isso que recebemos a quantidade certa de luz e de calor. Queridos, se estivéssemos mais afastados do Sol, iríamos congelar. Se estivéssemos, o nosso planeta, mais próximos do Sol, não sobreviveríamos, morreríamos queimados, não teria existência em nosso planeta. Aí eu pergunto, obra do acaso? Uma explosão colocou a Terra na distância exata em relação ao Sol? Uma explosão do nada colocou a Lua, né, na posição em que ela está, que tem tantas finalidades, tantos benefícios para o nosso planeta? Seria obra do acaso? Outro detalhe, queridos, para cada grão de areia da praia ou das praias de todo o planeta Terra, há um planeta no universo do tamanho da Terra. Os astrônomos supõem que existam pelo menos 125 bilhões de galáxias no universo. E a Via Láctea, né, aqui aonde estamos, né, a Via Láctea não é aqui próximo ao planeta, não, é a nossa galáxia, que é gigante. É apenas uma gota nesse vasto oceano. O universo, então, queridos, não é produto do acaso e nem obra de uma explosão cósmica e nem resultado de uma geração espontânea como os ateus, agnósticos e tantos outros doidos têm declarado ao longo dos anos. Amados, para pensar, seria muito mais fácil acreditar que 1 bilhão de letras jogadas para cima caíssem na forma ou no formato de uma enciclopédia do que crer que uma explosão deu origem a este universo com leis tão perfeitas e com movimentos tão harmônicos. Isaías 45:12. Olha o que o Senhor diz. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu fiz. Eu criei. Eu criei o universo, eu criei o sol, a lua, as estrelas e eu também fiz o homem. É por isso que Spurgeon, pregador do século XIX, ele disse o seguinte:
aquele que, após olhar para os céus, se apresenta como um ateu, está ao mesmo tempo se declarando um idiota e mentiroso. Aí eu te pergunto, tudo isso já falado é obra do acaso ou resultado de um ato criador? Irmãos, repito mais uma vez, o acaso não produz perfeição e nem ordem, como vemos em toda a criação. Então, fiquemos com a palavra, fiquemos com a revelação da Bíblia, e não só com a Bíblia, mas a própria lógica, a própria aquilo que nós vemos. Os próprios argumentos são fortes demais. É muita perfeição para ser obra do acaso, resultado de uma explosão aleatória do nada. Fiquemos com a palavra em nome de Jesus. Amém, queridos? Até aqui a voz já está embargada, tá? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos continuar com esses argumentos ainda semana que vem, se o Senhor permitir. Temos outros argumentos. A camada de ozônio, por exemplo, a finalidade da camada de ozônio. Por que que existe a Lua? Será que é por acaso? Será que a Lua está onde está somente para encantar os namorados, né? Ali, aquela lua cheia. Será que é só para isso? Não, queridos. Há muitas finalidades. É obra do Criador, do Senhor, dos céus e da terra. Tudo perfeito, tudo sincronizado, tudo bem arrumado. Por quê? Porque o Senhor fez tudo perfeito para a glória dele. Amém? Vamos orar. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, os argumentos, Senhor, são grandiosos, são muitos, são infinitos, mas para aquele que endurece o seu próprio coração, os melhores argumentos, Senhor, entram por um ouvido e saem pelo outro, Pai. Mas se o Senhor se revelar, Senhor, se o Senhor se mostrar, se o Senhor aprouver, Senhor, se revelar a nós mais e mais, aumentando a nossa fé, cuidando, Senhor, do nosso coração, aqueles que estão nesse momento, Pai, ou nessa fase da vida, cursando uma faculdade, sendo bombardeados, Senhor, por argumentos loucos, por pessoas que odeiam a Deus, negam a Deus, dizem não crer em Deus, mas como diz o ditado, quando o pitbull foge da coleira, eles clamam a Deus por socorro. Senhor, que esses argumentos venham fortalecer cada um dos meus irmãos, que eles não venham duvidar nunca, mas muito mais do que crer na existência do Senhor, viver para Ti, Senhor, servindo, adorando, amando, congregando, contribuindo, evangelizando, pregando a Tua palavra, Senhor. Usa as nossas vidas para a glória do Teu santo nome. Ó Deus grandioso, poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor do universo, Senhor da glória, cobre-nos com o sangue do Cordeiro, lava nossa alma, perdoa nossos pecados nessa noite, Senhor. Senhor, restaura nosso altar, aquele que está caído, Pai, talvez esteja até ouvindo essa aula ou pela internet, que talvez diante de tantas lutas, tantas dificuldades, tantas batalhas da vida, pensam até em voltar atrás. Que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor. Pegar essa pessoa pelas mãos, levantar, curar, tanto no físico, como na alma, como no espírito. Senhor, fica conosco, Pai. Só o Senhor pode cuidar de nós, porque somos obras das suas mãos. E o Senhor é poderoso para nos levantar e nos manter de pé para a tua glória. Toca nosso corpo, Pai. Conserta aquilo que vai mal. Dá-nos sabedoria, Senhor, também. Ajuda-nos a sermos prudentes na nossa alimentação. Ajuda-nos, Senhor, a movimentar mais o corpo, a sair do sedentarismo, porque muitas vezes, meu Pai, estamos mal do corpo por culpa nossa mesma.
Perdoa, Senhor, toda a nossa imprudência, perdoa todo o nosso pecado, lava nosso coração e ajuda-nos, Senhor, a dar a volta por cima no nome do teu Filho Jesus, para a glória de Deus, o Pai, em nome de Jesus. Amém.